Voltando aqui para o nosso curso grátis de 21 dias, estamos acabando, hein? Aula 19 já, e você aprendeu forma T. Espero que você tenha visto a aula de forma T. Se você ainda não viu, tá o card aqui em cima. Porque para a estrutura que a gente vai analisar hoje, você precisa já saber a forma T. O que a gente vai ver hoje chama forma T-iru. E o que é isso daqui? Ela pode representar alguma coisa que está acontecendo agora, né? Alguma coisa que a pessoa está fazendo agora, ou pode representar um estado contínuo de uma ação. Você já vai entender um pouco melhor o que é isso. Para usar essa estrutura, basta a gente colocar o verbo na forma T. Mais uma vez, se você ainda não assistiu, veja a aula anterior. E daí a gente vai acrescentar o iru. Vai virar teiru. Certo? Por exemplo, Ima, nihongo o benkyou shiteiru. Qual o verbo que a gente tem aqui? Benkyou shiteiru. Como que ele virou isso, né? Como que ele se transformou? Temos o benkyou suru, que é estudar. Eu vou ter que passar primeiro o suru para a forma T. Vira shite, e daí eu acrescento iru. Então, shiteiru. Benkyou suru, estudar. Agora, benkyou shiteiru pode representar estou estudando, está estudando. Lembra que eu falei que pode mostrar uma coisa que está acontecendo agora, uma coisa que a pessoa está fazendo. Nesse caso aqui, ima, agora, nihongo benkyou shiteiru. Partícula o está indicando o que a pessoa está benkyou shiteiru, o que está estudando, que é nihongo, idioma japonês. Então, é tranquilo se você já sabe a forma T, né? Se você já entendeu como que funciona a forma T. Outro exemplo. Hon o yondeiru. Hon o yondeiru. Aqui, qual o verbo que a gente tem? É o verbo yomu. Deixa eu colocar aqui. Yomu, que significa ler. Na forma T, ele vai virar yonde. Yonde. Então, yondeiru, estou lendo, está lendo. Indico com o que está lendo, que é hon, livro. Hon o yondeiru. Então, estou lendo um livro, está lendo um livro. Exemplos aí nesse sentido de expressar alguma coisa que está fazendo agora, que está acontecendo agora. Mas tem os casos também do estado contínuo, que eu falei para vocês, né? Sundeiru. Eu estou fazendo isso agora, mas é uma coisa contínua, concorda, né? Eu entrei nesse estado de morar no Japão e continuo nessa ação. Então, Nihon ni sundeiru, se a pessoa fala assim, tá falando que eu moro no Japão, eu estou morando no Japão. Brasil ni sundeiru, São Paulo ni sundeiru. Você pode expressar aí onde que você vive com o verbo na forma teiru. Nesse caso, sumu, que é morar, você pode falar desse jeito, sundeiru. Outro exemplo um pouco melhor para você entender essa parte de estado contínuo é o verbo kekkon suru, sendo usado nessa estrutura, né? Kekkon suru é casar. Agora, se eu falo kekkon shiteiru, não é no sentido de eu estou casando. É no sentido de sou casado, sou casada. Então, pensa assim, ó, que eu entrei nesse estado de kekkon suru, nesse estado de casar, e eu continuo nesse estado. Por isso que é um estado contínuo. Então, eu fiz a ação casar e eu continuo nela, tá? Kekkon shiteiru, não é estou casando, é sou casado. Então, em algumas situações, você vai ver que tem esse uso também nesse sentido do estado contínuo. Na maioria das vezes, você vai ver ele sendo usado nessa ideia de alguma coisa que está fazendo, né? Algo que a pessoa está fazendo agora, por exemplo. Mas se aparecer, vez ou outra, nesse sentido aqui, como no caso de kekkon shiteiru, não estranhe. Você vai lembrar aqui da aula que eu já te dei o aviso prévio. E essa estrutura, ela também tem a versão um pouco mais polida, né? Ela também tem a versão mas dessa. Lembram dos verbos na forma de dicionário e os verbos na forma mas? Essa daqui também, se você for falar de um jeito um pouco mais polido, ao invés de teiru, você pode falar teimasu. Por exemplo, Nihongo o benkyou shiteimasu. Está estudando japonês. Eu posso falar Nihongo o benkyou shiteiru, tá certo? Mas posso falar também Nihongo o benkyou shiteimasu. E vamos aqui só para fechar
dois exemplos, e os dois exemplos que eu trouxe hoje são bem interessantes porque você vai ver aqui que eu estou usando essa estrutura, só que de um jeito um pouquinho diferente do tradicional. Então é legal que você já se prepara também, caso você escute dessa forma, na linguagem falada, você já lembra também aqui da aula do Rodrigo te ensinando lindamente. Vamos escutar. Nani yatten no? Aqui eu falei para ele, Nani yatten no? Nani yatten no? E esse verbo é o verbo yaru, yaru, que pode ter o sentido de fazer. Se eu passasse ele para a forma T, viraria yatte, e daí, consequentemente, yatteiru, certo? Na estrutura que a gente está estudando agora. Porém, na linguagem falada, no informal, algumas vezes pode ser que teiru vire ten. Ten, você vai escutar isso bastante em anime, por exemplo. Pode acontecer. Teiru, uma versão mais informal, é ten. Então, nani yatteiru, nani yatten. Eu até coloquei um no, que pode aparecer no final de frases interrogativas, assim, no informal. Quando você está querendo que a pessoa conte mais sobre aquilo, por exemplo, você pode colocar um no ali no final da pergunta. Por isso que o meu yatteiru virou yatten. Eu falei de um jeito bem informal, brincando ali com ele, né? Tipo, o que você tá fazendo, mano? Nani yatten no? Nessa ideia, tá? Essa é a nuance. Nani yatten no? Ok? Outro exemplo de uso. Aqui também é a estrutura teiru, mas repare que eu vou falar de um jeito ela e o carinha aqui ele vai falar de outro jeito. すごいですね。英語勉強してるんですか？英語はちょっと勉強してます。Eu falei para ele, 英語勉強しているんですか? Lembra do 勉強している? 勉強する, estudar. する na forma T vira して. Então, 勉強している, estou estudando, está estudando. E eu coloquei um depois do verbo, que assim como o no que eu mostrei na frase anterior, pode aparecer nessas frases assim interrogativas, depois do verbo, por exemplo, quando a pessoa está querendo que conte mais sobre aquilo, pode aparecer esse depois dos verbos. Só que eu acrescentei um desu ka. Então, se você quer usar o verbo na forma teiru, só que deixando um pouco mais polido, você pode até colocar um desu ka depois. Você só não poderia colocar o desu ka se fosse já o verbo na forma mas. Porque daí o cara aqui, ele me respondeu já com benkyou shiteimasu. Ok? Então dá até pra gente colocar uns níveis de polidez. Eu poderia falar benkyou shiteiru, poderia perguntar assim, mas eu posso falar do jeito que eu falei também, né? Benkyou shiteiru desu ka? Ou eu poderia falar benkyou shiteimasu ka? Então você vai começar a reparar que tem formas diferentes de dizer a mesma coisa em japonês com aqueles níveis de polidez, essas diferenças da linguagem falada, da linguagem escrita, por exemplo, mais polida, mas é o mesmo sentido. Eigo benkyou shiteru desu ka? Eigo, inglês, o idioma inglês no caso, e daí ele falou eigo wa, falando sobre inglês, chotto, um pouco, benkyou shiteimasu. Então, eu estou estudando um pouco. Beleza? Então é isso, pessoal. Vimos aqui dois exemplos para você ver a aplicação de diferentes formas. Comece a prestar mais atenção nas coisas que você assiste em japonês agora, nesse uso de teiru, de ten, de teimasu. E não esqueça de deixar aquele like maroto e deixa um comentário aí também para ajudar no engajamento do vídeo, como sempre. E nos vemos na próxima aula. Estamos chegando ao final já, hein? Próxima aula, aula número 20. Falou!